Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Mas eu me foco bastante na estrutura humana para fazer essas análises. Eu não faço um estudo aprofundado da pessoa que eu estou analisando, justamente porque esse tipo de análise ela busca dizer muito com muito pouco. A nossa estrutura, assim como a estrutura dos animais da natureza, ela tem certas características que demonstram capacidades, né? Olha para a estrutura de um gato e olha para a estrutura de um urso. Eles são de ambientes diferentes, com tarefas diferentes, né? A sobrevivência deles gira em torno de condições diferentes. Então essas condições acabam moldando o nosso design ali, a nossa estrutura, a nossa capacidade. O design ele só é a representação da capacidade, tá? Isso é para tudo, assim. Você vai construir uma broca ou você vai construir um carro, o design daquilo só é o resultado da eficiência que aquilo entrega. Aquilo tem um certo objetivo, um certo serviço. E o design, no final, ele só vem mesmo para tornar aquilo mais dentro do que aquilo foi feito para ser, né? O design geralmente entrega muito da capacidade. Quando você olha para uma Ferrari, é diferente de olhar para um Fusquinho. O jeito que a Ferrari foi desenhada é não só para ser esteticamente bonita, isso é a última coisa, mas principalmente para ser eficiente. Uma Ferrari corta mais o vento do que um Fusquinha. E vice-versa, um Fusquinha ele é mais eficiente para certos terrenos do que a Ferrari. Então, o design ele sempre entrega muito da capacidade daquilo ali. Entendeu? Então, isso não é diferente para a estrutura humana. Para o nosso corpo, a estética do nosso corpo entrega muito das competências e capacidades que aquele corpo consegue entregar em campo, né? Nas tarefas, no que está sendo feito. Então aqui, LeBron James é um cara que, como muitos jogadores de basquete, ele é um cara alto, né? Um cara aí com uma certa estrutura boa. Dá uma olhada aí no Google, pesquisa um pouquinho sobre ele, digita LeBron James, altura, você vai ver que esse cara é alto. Muitos jogadores de basquete são altos. Também tem jogadores baixinhos, né? Tem jogadores de porte médio. Mas geralmente os grandes, eles têm uma certa estatura, de mediana para alta. Os caras têm que ter um certo tamanho. O tamanho de uma quadra de basquete não é o tamanho de uma quadra de futebol, por exemplo, ou de um campo de futebol. O tipo de performance ele é outra. Os caras usam muito as pernas e também os braços. No futebol, os caras usam mais as pernas do que os braços, né? Recentemente eu estou fazendo algumas análises de futebol para a galera ver aí no canal. Mas você vê que aqui
é importante você ter capacidade com ambos os membros, né? Então, a altura é muito importante por conta do tipo de jogo e tal. Então, esses caras que são muito altos, eles geralmente têm um perfil de nuca em diagonal, né? É o caso de LeBron James. Um cara que a nuca dele não é super longa, é uma nuca média, e ela puxa em diagonal. Isso é bem interessante. Isso costuma trazer característica de altura, né? Geralmente pessoas que têm um certo porte, uma certa altura, têm ali essa característica na nuca. Então, vou começar analisando um pouquinho aqui o formato de testa do LeBron James, né? Para a gente prosseguir. O LeBron James, ele me parece ser um cara de testa quadrada em rampa. Existem testas arredondadas, né? Existem testas quadradas em rampa, testa quadrada, tem até testa para frente. Tem vários tipos, mas as principais que eu costumo pregar são a testa quadrada e a testa arredondada. Em segundo vem a testa quadrada em rampa, que aí já é um perfil de testa onde mescla essas duas primeiras características, sabe? Então, um tipo de pessoa que, ao mesmo tempo que consegue fazer lógica, consegue ter sensibilidade também. É um tipo de nuca muito presente entre os atletas, tá? Ó, esse tipo de formato aqui, ó, ela não é quadradona, reta, também não é curta e arredondada. Ela fica no meio termo aqui, ó. Ajuda a pessoa a ter sensibilidade, a ter capacidade para resistência, desconforto, ausência de recurso, a pessoa consegue lidar com isso, mas é equilibrado também com uma certa lógica, né? Então, pessoas de muita lógica, de lógica extrema, não são boas para suportar a dor. Pessoas de pouquíssima lógica, uma testa mais reduzida, mais puxadinha assim, são pessoas que têm uma capacidade extrema de resistência à dor, né? Geralmente. Então ele aqui é um cara de testa quadrada em rampa. A testa puxa para trás. É quadrada, mas puxa para trás. Testa quadrada é muito comum também em países frios, em lugares onde o clima é um pouco mais gelado ali, né? A pessoa desenvolve mais pré-frontal. São países com mais pré-frontal. Rússia, países da Europa, Estados Unidos, Japão, tá tudo ali em linhas do mundo onde a temperatura não é igual à nossa, entendeu? Então, quanto mais frio, de forma equilibrada, né, mais testa. Então, aqueles países se destacam justamente por isso. Eles estão em uma zona onde é frio e é um pouco controlado. Mais para cima já é outra história. Mas enfim, é um cara testudo, tá vendo? Ó? Testa grande, quadrada, puxada para trás. Ele tem uma lajota aqui, é puxado para trás, característica de geralmente de jogador de futebol, ó, de atleta, né? Comunicador também, tem uma certa capacidade para comunicação. O interessante dele é que o viserocrânio aqui, ó, a parte do rosto, olha como é equilibrado. Geralmente esses jogadores, atleta de alta performance, eles costumam ter uma testa mais reduzida e um rosto maior. Você vai sentir isso. Quer ver? Aí no canal tem a análise de um outro atleta também, que me foge a memória agora, mas é bem conhecido. Eu vou mostrar ele depois aqui. Mas é um cara que ele tem pouca testa e muito rosto, né? Muito rosto mesmo. Então, quanto menor a testa, mais rosto. Quanto menor o rosto, maior a testa. É tipo isso. Isso acontece bastante. É a nossa distribuição. Sabe quando a pessoa perde a visão? Ela geralmente ganha em outros sentidos. Assim também é quando você perde um braço. Parte da energia que você utilizava, ela já vai ter que ser jogada para outros lugares. Seu corpo ele vai começar a ser mais eficiente em outras coisas. É por isso que tem pessoas que perdem os dois braços e acabam fazendo arco e flecha com as pernas, cozinhando com as pernas, tocando violão com as pernas. É porque ela realmente ganha uma carga de atenção maior do cérebro ali agora. Então, como ele é um cara testudo, quadrado em rampa, e a testa dele é grande, ó, deve ser uns 4 dedos para 5, o rosto já fica equilibrado. É um cara grande, era para ele ter uma cara muito grande também. Aqueles caras que tem cara de gigante, já viu? Mas não, tá vendo? Ó? Conseguiu ter um certo equilíbrio.
Interessante isso, né? Então, um cara textudão, com certeza tem uma capacidade lógica boa, é um cara que pensa bem e uma certa velocidade de pensamento, por estar em rampa. Se fosse mais quadradona para frente, ele não teria tanta resistência e, ao mesmo tempo, ele talvez demoraria um pouco mais para pensar, com uma qualidade maior, entendeu? Então, tá vendo? Ó? Reduz um pouco de neurônios aqui na frente, já mescla um pouco com a sensibilidade, entendeu? Então, é um atleta. Quero lembrar que um atleta, ele é como um apresentador de TV, ele é como um youtuber, ele é como o Silvio Santos. Ele gera conteúdo, ele traz entretenimento. O boxe é entretenimento. É uma coisa que você está vendo dois caras lutarem ali, ali tem esporte, né? Eles treinaram para aquilo. Só que, na real, o que eles estão projetando para o mundo é entretenimento, é atenção. Né? Por isso que nesses jogos tem vários anúncios de várias marcas, porque a atenção das pessoas está ali. Então esses caras, eles precisam ser um pouco mais parte sensibilidade, parte capacidade física e parte um pouco de lógica. Eles não precisam ser tão inteligentes. Eles geram uma atenção muito grande. Por trás deles tem pessoas que gerenciam essa atenção. Olha que interessante. Então não necessariamente esses caras eles têm que ser gênios. Não, eles têm que ser bons no que fazem. Então, testa quadrada em rampa. Testa muito presente em artistas também, comunicadores. Né? Você vê que são pessoas que não podem usar 100% da lógica, elas não podem ser tão lógicas e frias. Elas precisam também ter conexão com o ser humano. Então é muito comum, cara, no esporte, a maioria dos atletas costumam ter testa quadrada em rampa ou testa arredondada. Geralmente eles não são extremamente lógicos, não podem ser. Eles estão no centro da aldeia, que eu costumo dizer. Ao mesmo tempo que têm capacidade para ir para fora da aldeia, porque são atletas, o que eles fazem é atenção. É antropológico, é social, sabe? O ser humano dentro da aldeia sendo gerido. A gente tem aí vários esportes que chamam a atenção das pessoas. Elas estão ali fixas, observando aquilo. Assim também é na religião, assim também é num programa de TV. A atenção humana está intimamente ligada à parte criativa, filosófica e espiritual. Dentro da sociedade, quando a gente gera entretenimento, estamos fazendo arte, estamos fazendo filosofia, né? Estamos contando histórias, estamos mostrando performance. Então é como se eles fossem atletas barra apresentadores, entendeu? São pessoas que realmente estão ali trabalhando em cima de atenção, mas usando a parte física para isso. Então esse cara deve ser bom de papo, deve ser um cara para uma troca de ideia boa, assim, né? Sabe usar as palavras, ele sabe receber as palavras, processá-las e retornar. Ao mesmo tempo que tem lógica, tá vendo? Ó, processar o que está sendo dito, também consegue retornar, porque tem sensibilidade ao próximo, consegue compreender como passar as palavras dele. Enfim, testa quadrada em rampa é uma das testas mais comunicativas. Tá? Unida a topo de cabeça elevado, geralmente a pessoa tem muita capacidade para troca de ideia, para filosofia, para história, enfim. Então, isso é coisa que eu falo em vários outros vídeos. Mas guarda aí, testa quadrada em rampa, o rosto dele é um pouco equilibrado. Vou falar um pouco mais disso depois. Aqui a gente tem o formato de nuca. No início ali eu comentei que a nuca dele é uma nuca de velocista, né? É aquela nuca média, não é gigante, também não é curtinha, reta. É uma nuca mediana, né? Então em outras imagens aqui a gente consegue perceber. É um cara que realmente tem aquela característica que eu costumo dizer, o corpo é fino nas pontas e grosso no meio. Prioriza velocidade, é a mescla de força e resistência. Né? Consegue explodir a curta distância. Tem uma certa força, consegue ter músculos fortes, mas também consegue ter resistência. Os caras muito grandes, nuca muito reta, o cara, você vê que ele é bruto, grande assim, bem musculoso. Esse tipo de cara não tem tanta resistência não. Ele até tem muita força e consegue projetar energia com muita força, mas resistência não. Já o cara super magrinho geralmente tem muita resistência. É mais eficiente o mecanismo para ficar repetindo o movimento.
Esse daqui é como se fosse a mescla desses dois mundos: carga, capacidade de força, brutalidade, mas ao mesmo tempo resistência, né? O que caracteriza mesmo os velocistas é a velocidade, né? No próprio nome tá aí citando. Então, guarda isso. Os maiores velocistas do mundo, né? Eles costumam ter esse tipo de nuca aqui, ó. Não é longa, não é curta. Tem velocista de nuca longa. Tem velocista de nuca um pouco curta, mas muito curta é muito difícil você ter um grande velocista com essa característica, tá? Então, eu até vou analisar um outro velocista logo à frente e vou falar um pouquinho disso. Bom, aqui a gente tem também o topo de cabeça. Você vai perceber que ele é um cara de topo de cabeça elevado. Ele tem uma certa ponta aqui para cima, tá vendo? Já demonstra aqui que o coco dele para cima é um pouco puxado. Tem pessoas que têm o topo da cabeça reto, tá? Eu já vi pessoas com a testa quadrada e na mesma reta que a testa está, tá lá o final da nuca também. Então a pessoa praticamente não tem topo de cabeça. Eu já vi várias pessoas com esse tipo de característica. Não é tão comum, mas não é o caso dele, tá vendo? O dele tem uma ponta para cima. Já demonstra ali que existe essa característica, tá? Criativo, filosófico, espiritual. Lembra que eu falei que ele tem uma testa grande? A testa é grande e é em rampa, quadrada. Então, lógica e sensibilidade, mesclado com capacidade criativa, filosófica e espiritual, torna ele um cara com capacidade comunicativa. Provavelmente, ele deve ter alguma capacidade para se comunicar, para troca de ideia. Então, em entrevistas dele aí, coisa do tipo, provavelmente você vai conseguir validar isso. Tá? Mas então, você vai ver isso também em outros vídeos. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o rosto dele. É um cara de. Os cinco sentidos, geralmente, eu costumo citar que tem pessoas que processam melhor dois, tem pessoas que processam melhor três, depois que ficam adultas, né? Depois que passam dos 25 aos 30 anos. Então aqui, ele provavelmente é um cara que tem uma boa visão. Em campo, isso aí é essencial. A audição dele deve ser mediana para boa. E ele pode ter uma boa capacidade, tanto com tato quanto com olfato. Mas o olfato, engraçado, que não parece ser tão apurado, né? Mas é um cara que tem que puxar muito oxigênio para a estrutura dele. Então, pela boca ser grande, em campo ele deve puxar mais oxigênio pela boca do que pelo nariz. Isso é natural, né? Na hora que você está jogando ali, você respira mais pela boca. Então, é um cara que deve ter uma oxigenação das células boa, né? O tato dele deve ser bom. Ele deve conseguir sentir o corpo dele com uma certa, vamos dizer aí, sensibilidade, tá? Tem pessoas que conhecem muito bem seu próprio corpo. E esses caras que chegam nesse nível aí de game, eles geralmente treinaram muito, sabe? Já sentiram seu próprio corpo muitas vezes em muitos estados. Então, é muito comum até em atletas assim, de alta performance, né? Então, isso aqui é um dado meio solto. Bom, esse é o corpo, né? O formato de corpo dele. As características que eu citei inicialmente, você vai perceber, ó, canela é mais fina, vai chegando no centro do corpo, é aí que você vê volume mesmo. Você vê que o cara é meio maromba no meio, fino nas pontas, ó. Olha o antebraço, como eu comentei. As mãos já são bem finas, começam a mostrar ossos, né? E os velocistas geralmente têm essa característica. É o corpo típico ali do jogador de basquete, aqueles caras americanos que estão nos filmes. Você vê na prisão, por exemplo, você vê os caras que têm um corpo assim, 50 Cent, por exemplo. Você vai olhando aí, até em clipes de hip hop e por aí vai, você vê muito desse corpo. É um dos corpos mais atraentes para o ser humano, tá? A gente entende que é um corpo muito eficiente. Ele não é muito magro, frágil, também não é muito bruto, musculoso, sabe? Quando a gente olha para um maratonista, a gente sente uma certa fragilidade no corpo dele ali. É muito resistente o maratonista para esforço repetitivo, mas para força bruta, explosão, já não é tão bom, entendeu? Então, esse tipo de corpo aqui, fino nas pontas, grosso no centro.
é um tipo de corpo que geralmente está entre os velocistas, né? Nuca média. Ó, vamos voltar para a nuca dele aqui. A nuca média dele geralmente gera esse tipo de corpo. Como ele é alto, a nuca puxa um pouco em diagonal, tá vendo? Ó? Tem um volume ali para cima. Mas é muito comum, mas tem pessoas que fogem à regra, tá? De 10 a 20% mais ou menos, costuma alguém ali fugir alguma característica ou outra que eu vou citando aqui. Mas olha o volume da canela. Tá vendo? Ó? Olha só. Não é um cara com canela de bodybuilder, sabe? Esses caras. Tem pessoas que têm a canela muito grossa por natureza, tá? Tipo, não é todo mundo que malha canela. Tem pessoas que têm uma canela. Tem uma tia, por exemplo, aí que tem canela enorme, sabe? Tem muitas pessoas. Então, comece a perceber isso. Canela fina, centro do corpo é mais grosso, provavelmente a nuca vai ser média. Bom, então esse foi o LeBron James, né? Um cara aí que eu quero te lembrar que as pessoas estão solicitando para eu analisar algumas pessoas com uma certa frequência ali no direct do Instagram, né? Então, por ter uma demanda muito alta, eu acabei propondo para algumas pessoas escolherem algumas análises para eu fazer em lives assim, né? Então, essa foi do LeBron James, foi um rapaz que pediu ali. Ele pagou R$ 50 para eu fazer esse tipo de análise da pessoa que ele queria, porque tem pessoas que admiram tanto o seu atleta, sua personalidade ali, que quer saber se as características batem do jeito que ela está vendo, ou quer simplesmente por curiosidade ver o analisando e por aí vai. Então você pode solicitar por enquanto ali no direct para eu fazer uma análise de alguém para você. Tá? Por enquanto está no valor de R$ 50 ali, mas no futuro vou seguir um pouco mais as listas do canal. Mas se você tiver alguém aí que você considera, acha bacana, quer saber um pouco mais sobre a estrutura, ou às vezes tem a estrutura parecida com a dessa pessoa, eu consigo analisar aqui para você. Só chamar no direct ali e pedir. Então é um cara aí com um certo porte, né? Uma altura boa, corpo de velocista, capacidade de lógica rápida / matemática, por ter a testa grande. Ele com certeza consegue fazer uma boa matemática, mas também por ser quadrado em rampa, acaba dando uma mescla com sensibilidade, né? Então resistência, escassez de recurso, ele consegue gerenciar um pouco, entendeu? É uma pessoa que tem, eu costumo chamar de guerreiro filosófico, tá? Alguns que já fizeram análise comigo já receberam esse tipo de nome do crânio. Guerreiro filosófico, ao mesmo tempo que é um cara que consegue sair da aldeia para caçar, ele também é um cara que consegue ficar dentro da aldeia fazendo a gestão das pessoas. Muitas vezes fazendo matemática também, sendo mais científico, né? Mas geralmente mescla entre criativo, filosófico, espiritual e o físico sensitivo. É o cara que sai para caçar, mas ao mesmo tempo consegue ser um líder, consegue fazer a gestão dentro da aldeia, ser criativo, ser espiritual, enfim. Então está muito presente aqui nesse perfil de crânio. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer que esse vídeo é um pequeno corte do vídeo completo que eu deixei aí na descrição para você assistir, tá? Então não deixe de verificar o link da descrição para assistir todas as informações que eu estou disponibilizando sobre esse vídeo. Um forte abraço para você, meu amigo.